Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Chegar, que traz diversos assuntos ligados ao nosso mandato e aos principais assuntos de São Paulo e do Brasil. E como vocês sabem, cannabis medicinal é um tema central hoje do nosso mandato também. E hoje eu estou recebendo com muito prazer uma convidada muito especial para a gente, a doutora Carolina Nossetti, que é médica com dedicação em educação, prática clínica, advocacy e consultora técnica em projetos nacionais e internacionais, professora dos cursos de extensão sobre cannabis na Unicamp e na Unifesp, diretora do Comitê Internacional da Associação Pan-Americana da Medicina Canabinoide, onde representa o Brasil, membro do Conselho Deliberativo da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal, na Assembleia, e quero também fazer aqui, antes de passar a bola para ela, fazer um agradecimento, porque a doutora Carolina participou da primeira audiência pública que nós fizemos em 2019, que deu origem à Lei 17.618, que inclui a cannabis medicinal no SUS. Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora. Prazer estar aqui, Caio. Muito bom a gente conseguir aprofundar nesse tema que tem um potencial de impacto tão grande. Sendo São Paulo o maior estado da nação, a gente também tem uma responsabilidade. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite. Essa é uma das nossas principais motivações. São Paulo tem conduzido de alguma forma o Brasil nesse processo e com certeza pessoas, como você têm auxiliado muito a gente. Começando, antes de entrar diretamente na lei, eu queria que você pudesse passar para a gente como é que se deu aí seu interesse pela medicina canabinoide, o que te motivou a, na sequência, expandir o seu conhecimento e hoje se tornar uma das referências no assunto. Sim, foi muito sem querer. Eu estava nos Estados Unidos, fiquei lá quase 10 anos, e no processo de revalidação do meu diploma, chegou uma hora que eu estava estudando 14, 15 horas por dia, já não conseguia comer direito, dormir. Estava em Nova York, então frio muito, muito complicado. Sim. No dia a dia. E chegou uma hora que me prescreveram um Zolpidem. E o Zolpidem é um remédio para dormir que tem um alto risco de dependência Fortíssimo. Química. E hoje em pandemia no Brasil, né? E cheguei a usar uma vez e eu achei que foi tão bom que eu fiquei com medo de usar a segunda vez. Tá. Era tudo que eu precisava, era dormir. E eu dormi. Eu lembro, Caio, de indo pra boca o comprimido, mas eu não lembro nem de eu tomando. Completamente fora, assim. Então, dormi. Tua experiência acabou servindo para você poder Aí eu falei assim, conhecer olha, se vai me causar dependência química, certamente esse não é um remédio para mim. E fui procurar outras opções, mas foi por medo da dependência química do Zolpidem que eu acabei indo buscar outras opções. Eu não fui procurar cannabis em específico, mas falando com algumas pessoas, inclusive um médico que estava estudando Revalida também, no mesmo período que eu, ele mencionou, você considerou cannabis? E não tinha considerado, não tinha ninguém perto também. Hoje, olhando de forma, assim, olhando para trás, sim, eu consigo lembrar que na televisão se falava de cannabis, as pessoas que usam cannabis ficam deitados no sofá comendo, que era o que eu precisava, era comer e dormir, mas eu nunca fiz essa ligação de que tinha um potencial terapêutico. Aí coloquei na internet, né, cannabis, uso, cruzei um artigo científico dizendo que o THC tinha um potencial terapêutico em câncer, em células do câncer, um tipo de suicídio celular, uma morte celular muito melhor. E aquilo ali me chamou a atenção demais, porque se eu estou estudando 14, 15 horas num outro país, trabalhando e estudando, e eu não estou sabendo, e o desavisado? O que ele está sabendo? E aí eu vi que existia um grande desafio de comunicação, que tinha ciência suficiente. Achei outros estudos, mas que a comunicação estava zero. Ninguém falava sobre esse assunto. Isso que ano foi, doutor? Foi 2012 para 2013. 2012. E aí, mais para o final de 2012, eu comecei a ver outros artigos. Mas, assim, décadas de estudo e a descrição do sistema endocannabinoide. Falei, gente, tem um sistema que foi descrito há 30 anos, na época, acho que foi mais ou menos isso. E eu falei, e aí, quando que vai entrar? Vai demorar quanto? 100? Considerando que o estudo do Carlini, né, em 79, 80, já mostrava que a epilepsia tinha um potencial, até agora nada. Então, eu vi que alguém precisava
entrar mais profundamente na parte da comunicação e acabou virando missão para mim, porque melhorou a minha vida, mudou a minha vida No teu caso, completamente. então, era qualidade no sono Sono e e apetite. apetite. Exato. Então, a gente está falando de duas condições aqui, Exato. mas a gente sabe muito bem que a cannabis tem um potencial de tratamento para outras tantas patologias e outras condições clínicas. Eu queria que você pudesse explicar rapidamente, claro, o porquê disso. Eu sei que a resposta vai se dar aí no que você já trouxe do sistema endocannabinoide, mas que é para a pessoa que ainda não tem tanta familiaridade com o tema, por que a cannabis tem uma diversidade de possibilidades de tratamento para tantas patologias, doutora? Sim, eu acho que a base é a função do sistema endocannabinoide de homeostase, que é o equilíbrio do corpo. E as doenças nada mais são que o desequilíbrio do corpo. Você tem um sistema que promove a modulação e o reequilíbrio, a gente vai observar a melhora no corpo inteiro. Então, a gente tem os receptores e os ligantes nesse sistema endocannabinoide, é um sistema mais ou menos chave e fechadura, porque não encaixa tão perfeitinho, mas tem compostos de síntese, né, que montam bloquinhos dentro desse sistema e componentes que degradam, e todo esse sistema tem um potencial de modulação. Então, depende de onde esse receptor está ou de onde a fechadura está, a gente vê respostas diferentes. Agora, a chave pode ser dentro do nosso corpo, os endocannabinoides, ou pode ser uma chave externa, como, por exemplo, um fitocannabinoide. E aí, conectando essa chave com essa fechadura, a gente vai ter respostas diferentes para esse organismo. Perfeito. Isso tudo, na faculdade, você não teve a oportunidade de poder conhecer. É um caminho também que deve ser perseguido, as universidades poderem introduzir essa matéria nas universidades, na medicina? Deveria estar, já deveria estar há muitos anos, mas não, eu não tive isso na faculdade. Inclusive, quando eu comecei a estudar de forma mais profunda, de 2012 para 2013, tinha pouquíssimo médico falando sobre isso, porque eles tinham vergonha, eles tinham medo do que aconteceria que os pacientes deles descobrissem. Preconceito, preocupação com que os pacientes também iam falar sobre os médicos que prescreviam. Esse era um dos maiores desafios. Então, não tinha gente suficiente falando sobre o assunto. Pouquíssimas pessoas estavam sabendo do potencial terapêutico e os que sabiam se sentiam constrangidos, muitas vezes, de falar sobre esse assunto. Deveria estar na faculdade, mas não está ainda e a gente precisa, sim, cobrar os órgãos que devem. É uma das nossas lutas aqui também. É claro que isso envolve legislação federal, MEC e tudo mais, mas sem dúvida é um caminho que nós vamos percorrer. Mas entrando mais diretamente então aqui sobre a nossa lei estadual, que você participou desde o começo dela aqui, desde, como eu disse, da audiência pública que nós fizemos em 2019, e depois de longos anos de tramitação, a gente conseguiu aprovar na Assembleia, e você participou inclusive do dia da sanção e publicação lá no Palácio dos Bandeirantes. E aí na sequência, doutora, você deu uma entrevista para a Veja que deu muita repercussão, falando que o Brasil seria o primeiro país no mundo a ofertar cannabis medicinal de graça. Eu queria que você pudesse falar sobre isso e o quanto isso é impactante na vida de muitas pessoas. Sim. Primeiro, assim, dá destaque quando precisa de destaque, porque o trabalho que foi feito por você e pela sua equipe e com o apoio dos outros deputados foi algo fora da caixinha. É realmente a luta por quem elegeu vocês. Eu acho que é essencial que essa informação seja passada, porque tem o potencial de ajudar muita gente. São Paulo lidera decisões no Brasil. Inclusive, foi em São Paulo que a primeira regulamentação de cannabis foi feita. E foi feita pelo CREMESP. Não sabia. Em 2014, o Dr. Mauro Aranha, com o advogado Oswaldo Simonelli, eles também num ato revolucionário e completamente contra o Conselho Federal de Medicina, que não estava respondendo às demandas dos médicos de São Paulo, estavam batendo a porta do CFM não respondia, eles resolveram fazer. Então o CREMESP criou uma regulamentação anterior ao CFM? Exato. Olha só. Tá vendo? Então São Paulo realmente tem essa missão no que diz respeito à medicina, à ciência, à vida. As principais universidades brasileiras estão aqui também. Então acho que a gente tem esse dever
com o país de poder liderar esse processo. Sim, trazer a inovação. Então, eu acho que precisa, sim, ser falado do destaque, falar que é o SUS, que a gente pode não só ajudar os pacientes de São Paulo, mas dos outros estados. E o modelo que a gente fizer aqui vai inspirar municípios, estados e pode inspirar outros países. Porque em Israel, a gente lá eles têm uma ajuda do governo. Então, existe uma parte do valor que o governo ainda paga. Agora, 100% sem custos no SUS, não tem em nenhum lugar, Caio. A gente precisa mostrar para os outros estados que isso é uma possibilidade real, porque está na Constituição o direito à saúde. E tem pessoas que não têm respostas com os remédios da farmácia. Porque a gente não está falando dos que têm. Porque tem medicamentos que podem ser mais em conta, até para o SUS. A gente precisa ter essa sensibilidade. Agora, para os que não resolve, Exato. A gente tem que ter essa humanidade e empatia com a dor do outro, certamente. Sem dúvida, a empatia é uma palavra que eu tenho usado muito desde o início, e principalmente de quem não precisa do medicamento, né? Porque assim, é fácil você passar a ter empatia na medida em que alguém no teu entorno precisa. Então é importante que a gente consiga mostrar isso. Especificamente sobre São Paulo, a gente conversou aqui nos bastidores, nós estamos num processo de regulamentação dessa lei. Inicialmente entrando as síndromes raras, Dravet, Gastaut, esclerose. E na sequência a gente tem aberto uma discussão sobre dor crônica, que é uma condição clínica muito relevante para a quantidade de pessoas que poderão ter acesso desses medicamentos. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre dor crônica e se você concorda que essa condição vai atender muita gente que vive aqui em São Paulo e que sofre com isso há muito tempo. Sim. A gente tem alguns tipos principais de dor crônica. Uma é a dor nociceptiva, onde o paciente sente essa dor por causa de alguma injúria no tecido. A gente também tem a dor neuropática, que é uma dor que é muito difícil de se cuidar. A gente tem a dor funcional, que é uma dor que não necessariamente tem uma origem, mas dói. Por exemplo, fibromialgia. Isso que eu ia falar. Fibromialgia é um caso dessa especificidade de dor? Exatamente, funcional. Tem alguns outros tipos de dor, mesmo a oncológica, muito difícil de fazer o cuidado da dor oncológica. E a gente não tem remédio suficiente para tratar essas dores crônicas. Efetivamente, a gente não tem. Os medicamentos à base da cannabis Poderiam, já têm se demonstrado eficazes para essas condições. Sim, e existe uma mistura muitas vezes dessa dor. Então, a gente tem um desafio no diagnóstico dessa dor e também no tratamento dessa dor. Então, a gente precisa olhar esse paciente com muito carinho, porque é um paciente que tem a saúde mental muitas vezes prejudicada, é um paciente que às vezes não vai no trabalho, que entra num ciclo da dor. Então, não é só aquela dor. Impacta os familiares, o trabalho, os amigos. A qualidade de vida, né? Não consegue praticar um exercício físico. Enfim, é uma qualidade de vida que acaba ficando comprometida em decorrência disso. Exato. Essa discussão está muito frequente nesse grupo de trabalho que eu participo. E aí, para esclarecer também, existe já por parte aqui no nosso país algum estudo mais aprofundado que comprove a eficácia em que condição para a dor crônica, doutora? Assim, porque eu sei que tem eficácia média, eficácia baixa e de grande eficácia. Qual é o que nós temos hoje de estudos em relação à dor crônica sobre cannabis medicinal? Olha, primeiro, acho que a gente tem que lembrar que a gente tem um Conselho Federal de Medicina que tem um livrinho deles que menciona sobre o potencial da cannabis, dos canabinoides na dor crônica. E ali nesse livrinho, Kai, se menciona que existem evidências conclusivas sobre Evidências conclusivas. Evidências conclusivas. Isso é um órgão federal falando que existem evidências conclusivas. Você não pode voltar atrás. Ou bem você tem evidência conclusiva, ou você não tem. Você não pode ter uma evidência conclusiva hoje e daqui 2 anos o mesmo conselho falar, não, voltou a 3 casinhas. Isso não existe. Não existe, não pode existir. A gente precisa tratar isso com seriedade. Então, a gente tem uma resposta positiva, melhor em algumas condições do que outras. Por exemplo, na dor neuropática, a gente tem uma resposta melhor na prática clínica do que dores de origem ortopédica, por exemplo.
A gente sabe que dores, por exemplo, relacionadas à fibromialgia, a gente tem uma resposta positiva também pelo controle das questões emocionais desses pacientes. Dor oncológica é muito difícil de tratar de uma maneira geral. E a cannabis apresenta uma resposta também positiva nesses casos. 100% não, mas a gente tem evidência suficiente em dor crônica de uma maneira geral, já bem documentada. Agora, em dores específicas, como eu mencionei para você, a dor ortopédica é um pouco mais difícil, mas outras, como a dor neuropática, principalmente de quimioterápicos. É um E efeito nesses colateral. casos, dessas especificações de dor, todos com evidências conclusivas, conforme relatado pelo Não. CFM. Não são todos os tipos de dor, mas no livrinho do CFM se menciona dor crônica em adultos. O CFM não separou, Caio, os tipos de dor crônica. É dor crônica. É dor crônica. Então, eles que têm que explicar pra gente se aquilo ali eles falaram algo que não era real, eles têm que explicar pra gente, então, o que é ou o que não é. Porque agora a gente tem que acreditar no Conselho Federal de Medicina, que tem um livro que diz que sim, que a gente tem evidências conclusivas. E aí, ainda nesse caminho, hoje aqui no Brasil, qualquer médico pode prescrever cannabis medicinal ou tem alguma especialidade que é restrito para essas pessoas? Ótima pergunta, Caio. Acho que as pessoas precisam saber disso, porque a regulamentação inicial, incluindo a regulamentação de 2014 do CREMESP, que foi a primeira que escreveu sobre a possibilidade de um médico escrever, eles falam psiquiatra, neurologista e neurocirurgião. Isso nunca foi realidade, porque a gente não consegue setorizar que médico que prescreve. Nunca ninguém fez isso antes, em nenhuma outra regulamentação, de setorizar só esse tipo de médico pode prescrever. Então já começa que não faz sentido do início. Agora, existe algo que se chama ato médico, que inviabiliza qualquer uma dessas regulamentações que setorizaram tipos de médico que podem prescrever ou não. O ato médico diz que a gente tem liberdade dentro do nosso consultório de tomada de decisão. Entre médico e paciente é feita a decisão. Se eu quiser prescrever abacaxi ralado na orelha esquerda, eu tenho uma base suficiente para isso e eu converso com o meu paciente, eu tenho uma segurança de escrita e algum potencial, nesse caso a gente não tem. Claro. Mas se tem algum potencial, eu posso tomar essa decisão com o meu paciente e não tem ninguém que me impeça. Porque existe uma proteção do médico com relação ao ato médico. Então, é sobre essa perspectiva que os médicos têm que olhar, que eles estão protegidos, qualquer um deles. Nesse sentido, se tem um médico, independente de ter alguma especialidade ou não, ele está apto a prescrever os medicamentos à base da cannabis. Todos os médicos estão protegidos pelo ato médico e podem tomar decisões dentro do seu consultório com uma base de segurança e algum direcionamento de efetividade em discussão com o paciente. O médico e o paciente tomam essa decisão hoje. Ótimo. Eu quero agora seguir um pouco e pegar um pouco da tua experiência internacional sobre cannabis medicinal. Você já teve uma experiência nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, na Colômbia, em Israel. Desses países, qual que você considera um país que poderia auxiliar o Brasil na evolução desse tema aqui em território nacional? Eu acho que poderia ser uma combinação de alguns. Certamente, acho que facilitaria se a gente pudesse combinar. Eu não acho que tem um que seja 100% a opção certa. E como é que seria essa mescla de experiências que seria aqui o ideal? Sim. Algo que eu acho bem interessante em Israel é o quanto eles popularizaram o uso da cannabis. Eu lembro de ter ido lá, eles falaram que tinham 80 mil pacientes, isso há uns anos, eu fui lá 2 vezes, usando cannabis. Era muita gente para um país tão pequenininho. Então, eles têm uma agilidade e eles se despiram do preconceito e focam na academia. Então, eu acho que a velocidade das pesquisas lá, em colaboração com o governo, acho que essa é uma questão muito interessante. E lá existe essa questão do apoio financeiro, em alguns casos, de uma parte. O governo ajuda a financiar? Alguma parte. Tá. No Canadá, eu acho legal a estrutura. Muito organizado. Tanto a parte de controle de qualidade, estrutura. Muito bom ver o quanto os profissionais de saúde se sentem protegidos com a estrutura. Muita opção de produto.
Uruguai, eu tenho algumas reservas, mas eles conseguiram colocar de forma muito rápida e abrangente. E eu acho que isso facilita em algumas questões. Também não é perfeito. Colômbia demorou muito para eles conseguirem se movimentar ali dentro. Então tinha uma lei que, por exemplo, que podia exportar, mas não tinha regulamentação para fazer a exportação. Eles avançaram legal na parte de cultivo, mas não vi nenhum grande diferencial na Colômbia aqui. Na Colômbia, o autocultivo, o cidadão Não, pode cultivar? Não, o cultivo das empresas. Ah, nas empresas. Tá. Foi rápido, essa parte foi rápido, mas o desafio das empresas lá foi que eles tinham muito produto, então eles fizeram altos investimentos, mas não deu tempo do governo entregar o que eles tinham prometido, que era uma regulamentação de exportação. Então, muito empresário sofreu lá por causa disso. Mas eu acho que a base de tudo para uma regulamentação legal é a educação das pessoas, educação dos gestores, educação da equipe multidisciplinar. Trazer a equipe multidisciplinar, eu acho que isso é um diferencial muito legal em Israel. Muito do que eu faço hoje em termos de programa terapêutico foi com base nas experiências do Canadá em Israel. Tá. Que eles trazem a equipe multi, eles deixam o médico secundário. Não é que eu não acho que o médico é importante, acho que o médico é maravilhoso para diagnóstico, para algumas condutas. Mas no caso da cannabis, é tão próximo essa relação que o paciente tem que ter com a equipe multi para fazer os ajustes, que eu não acho que o médico é a melhor pessoa para fazer isso. Mas tanto em Israel quanto no Canadá, eles fizeram uma estrutura que privilegia demais a equipe multi no apoio nos ajustes de dose. Então, eu acho que a educação das pessoas seria a primeira etapa, certamente. Tá. Não, excelente ter essa avaliação mais abrangente aí de tanto conhecimento. E aí quero trazer um pouquinho também, doutora, já para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo. Você faz parte hoje do Conselho Deliberativo da Frente Parlamentar aqui na Assembleia, que eu coordeno, e a gente montou esse grupo para poder ajudar no financiamento de projetos de associações, de universidades e eventualmente até do poder público mesmo a respeito dessa temática. Eu gostaria que você pudesse, sem especificar, até porque a gente vai ainda ter o processo de divulgação dos vencedores do edital de emendas, mas para que você pudesse trazer para a gente essa experiência, como é que está sendo para você e a qualidade dos projetos que foram protocolados para que vocês pudessem analisar. Eu tô achando muito boa essa experiência, sabe, de conseguir avaliar e colaborar com essas entidades, associações que acabam impactando muito mais na ponta, né? Se eles estão estruturados, eles têm o que eles precisam para executar o melhor trabalho deles, a gente vai impactar muito mais gente. Eu achei os projetos super interessantes, projetos de educação, projetos de pesquisa, projetos de incentivo. Eu acho que é importante que mais assembleias legislativas possam ajudar, porque a gente acaba vendo que a gente está tentando resolver algo do Brasil inteiro no Estado, né, no final das contas. A ideia, claro que lá em 19, quando a gente protocolou o projeto, eu nem tinha noção do que poderia vir a ser como está hoje. Outros 22 estados protocolaram projetos idênticos, no Senado tem um projeto idêntico ao nosso, mas no fundo, é o que você falou, assim, enquanto no Congresso há uma resistência muito grande para avançar com o 399 ou com outros projetos que levam essa temática, as assembleias conseguem ocupar esse espaço e, de certa forma, também fazer uma pressão no Congresso de falar, olha, e aí, vocês não vão legislar sobre o assunto? Então, eu penso que, de alguma forma, a gente conseguiu ocupar um espaço importante a esse respeito. Para fechar o nosso bate-papo, se você tivesse que fazer uma análise para os próximos 5 anos do Brasil. Primeiro, óbvio, como você gostaria que estivesse e, sendo mais pragmático, o que você acha que vai efetivamente ter acontecido para os próximos 5 anos em relação à cannabis. E aí pode se dar sobre medicina, inclusive os adultos também. Sim. Eu gostaria muito que a gente pudesse ter a efetiva democratização do acesso à cannabis no Brasil. Eu não sei se em 5 anos a gente vai conseguir, mas a gente vai estar caminhando certamente para isso. E eu vejo o potencial da cannabis, claro, nessas condições maiores que a gente fala, né? Dor, ansiedade, insônia, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, até o autismo. Mas tem uma questão até relacionada com a dor, é um tipo de dor, que é a dor inflamatória,
que nos traz informações com relação à inflamação que impactam outras condições de saúde. Por exemplo, doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes. Eu acredito que mais para frente a gente vai ter mais informações de como a cannabis impacta de forma positiva para reduzir os custos do SUS. A gente sabe que a cannabis na atenção primária tem um grande potencial de reduzir a transferência dos pacientes para atenção secundária. A gente sabe que a cannabis tem um potencial de ser um investimento para o Estado, não uma despesa ou um custo. Quando a gente diminui a inflamação das pessoas, a gente tem uma redução das doenças crônicas refratárias mais comuns, como doenças cardíacas e diabetes. Então, eu acho que em 5 anos a gente não só vai poder cuidar das questões principais, por exemplo, dor, mas também a gente vai ver um impacto na melhora de outras condições de saúde, como, por exemplo, a diabetes. Com relação a 5 anos, o quanto que a gente vai avançar, eu não sei, mas eu espero que a gente tenha avançado tudo. Porque eu acho que em 5 anos a gente consegue mostrar para as pessoas, usando números, né, o quanto que a gente está melhorando os índices de saúde, o quanto a gente está reduzindo a parte financeira e melhorando a economizando com outros gastos. Exatamente. Ótimo. Internação, remédios de alto custo, quanto não poderia estar sendo reduzido. Então, eu vejo que daqui 5 anos a gente vai ter uma estrutura melhor de dados para tomada de decisão educada sobre esse assunto. E eu acredito que São Paulo tem todo o potencial de liderar isso. E eu observo também o que você falou dos outros estados. A gente vê, né, o trabalho que a gente fez aqui sendo exportado. Eu acho que vai forçar em algum momento. Eu acho que está interessante alguns políticos que estavam lá no PL 399 envolvidos de alguma forma, não conseguiram se movimentar e levaram isso para o Estado. Um exemplo é o governador Fábio Mitidieri. Sim, sim. Ele é autor, inclusive, ele é autor do 399. 399. Eles passaram ali lá até com o apoio da OAB de Sergipe. Em 3 meses eles fizeram. Eles fizeram algumas adaptações que a gente não conseguiu fazer aqui. Que legal. Mas eu achei bem interessante que está espalhando. Então eu vejo que em 5 anos todos os estados vão ter algum tipo de lei relacionada. Eu espero que o Senado... Seja pelo Congresso, que aí atende todo o Brasil, seja por leis estaduais como a nossa aqui. Exato. Quero agradecer muito a sua colaboração com a gente, não só pela presença aqui, doutora, que eu sei que a sua agenda é muito concorrida, mas também, como eu disse aqui, reforçando que lá atrás, quando talvez ninguém acreditava que a gente teria aqui em São Paulo esse processo, você acreditou e esteve presente conosco, acompanhou esse processo de tramitação e depois de sanção. Então, agradecimento e deixar os microfones aqui para você poder fazer uma conclusão a respeito do nosso bate-papo. E, enfim, mais uma vez, em nome da Assembleia, agradeço a sua presença. Sempre feliz de estar aqui conversando com você, porque inspira outras pessoas, né? O seu trabalho está inspirando muita gente. Eu acho que é sempre válido trazer por que as pessoas estão tendo uma dificuldade de aceitação da cannabis. O Brasil é o país que mais consome Rivotril no mundo, a gente está vivenciando uma epidemia de Zolpidem e a gente precisa de opções, porque seguro por seguro tá a morfina e a cannabis na farmácia hoje. Agora, qual que é saudável? Vou falar para qualquer mãe de família, avó que cuida, que toma decisões sobre o cuidado, um pai. O que é mais saudável? Né? Uma planta, sem falar o nome da cannabis, ou um remédio sintético, a pessoa vai falar planta. Então, por que é que as pessoas estão tão desconfortáveis? Fecham o olho para o ácido valproico, que não deveria estar sendo prescrito para crianças com menos de 2 anos, e aqui no Brasil é prescrita para crianças com 6 meses. Então, a gente precisa ter uma base de comparação para fazer a coisa acontecer de uma forma estruturada. E falar que a gente precisa educar as pessoas e falar mais sobre isso. Eu tive o prazer de fazer um lançamento de um filme como roteirista com o diretor Beto Brandt, e que foi muito inspirador, porque a gente precisa chegar por vias diferentes, né, nisso. Mas eu acho que é isso, a gente sempre usa dados para a tomada de decisão dos nossos pacientes. Entender se a gente tem 2 terapias que podem ser efetivas, a gente tem que, e seguras, né? A gente tem que ver qual que é o impacto de efeito colateral, qual que é a chance de dependência química desse produto. E a cannabis, ela tem essa segurança. Inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem que produtos com até 0,2% de THC com
alto CBD, produtos ricos em CBD com até 0,2% de THC, eles não têm evidências de dependência ou tolerância. Isso não é eu, Caio, falando. É a Organização Mundial de Saúde. Então, mesmo que a pessoa tenha algum desconforto do THC, saiba que a chance de dependência é muito menor do que o Rivotril, do que o Frontal, do que o Zolpidem, do que o açúcar, do que o álcool. Então, por que as pessoas não estão preocupadas com a quantidade de álcool que está sendo consumida quando o álcool mata? Então, a gente precisa tirar a moral e os costumes e a religião em assuntos médicos. E a gente precisa usar dados para tomar decisão na saúde da vida dos outros. Então, acho que é isso. Se educar mais e olhar números antes de tomar decisão. Não, excelente. E penso que quem está no poder público tem esse dever redobrado, né? Porque as decisões que nós tomamos aqui impactam na vida de toda a sociedade. Exato. No mais, agradecer mesmo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente segue por aqui. O podcast Pode Chegar tem a ideia de difundir temas e claro que a cannabis medicinal é um eixo central do nosso mandato. A gente conseguiu emplacar aqui em São Paulo a lei, mas temos outras pautas também. Obrigado, até o próximo episódio.